Eu compartilhei na semana passada que essa palavra, ela é parte integrante de uma palavra que foi pregada em 27 de novembro, não pode ser vendida separadamente, e terá algumas sequências em algum momento também, porque é uma sequência meio que bissexta, né? Calhou de eu conseguir ter 2 domingos em seguida, mas a ideia não é fazer uma sequência domingo após domingo, mas é seguir um tanto neste conteúdo. São palavras que elas podem ser recebidas num único domingo. Elas, para quem vem um único dia só, eu tenho certeza que ela vai falar ao coração, ela vai ser útil. Para quem quiser pegar a sequência, a primeira já está no canal do YouTube, a do domingo passado a gente teve um probleminha de áudio, estamos reparando e vai subir. E você pode depois, se quiser, acompanhar essa sequência sobre a vida de Davi e a nossa forma de olhar para a vida dele e aprender com o que aconteceu na vida dele. É interessante que esse trecho, essa porção que eu vou compartilhar hoje, foi a primeira palavra que eu preguei quando eu tinha sido separado para o ministério pastoral. Eu tive a oportunidade de ser separado do ministério pastoral, tinha um movimento de avivamento acontecendo na Argentina, lá nos anos 90, tive a oportunidade de ir para lá, e quando eu fui para aquele congresso, aquela coisa tremenda, eu fui tão impactado com Deus, eu estava mudando muito tudo que eu cria, estava focando de uma maneira diferente o conteúdo que eu já tinha recebido, e eu lá recebi uma palavra sobre Davi e Golias, que eu fiquei tremendamente impactado, voltei e preguei daquela forma, e hoje aí, quase 25 anos depois, eu vejo o quanto o Senhor se revelou, o quanto a palavra amadureceu, o quanto as experiências que eu tive nesta palavra fizeram diferença ao meu coração e à minha vida particular, e o quanto eu tenho certeza que hoje algumas coisas farão diferença na vida de vocês, porque eu tenho certeza que Deus preparou dessa maneira. Eu gosto sempre de lembrar que pela palavra nós aprendemos por doutrina, por princípios e por preceitos o que nós devemos pôr em prática. Mas as biografias o Senhor nos dá como inspiração. Nós não fazemos doutrina de biografias. Não é porque aquilo que aconteceu na vida do irmão vai necessariamente acontecer na nossa, mas nós podemos aprender com a forma como o irmão ou a irmã, da história que o Senhor revela, agiu ou interagiu com a palavra e com o Espírito Santo, e como isso nos leva então a olhar a nossa vida, porque a dinâmica da vida não muda, a dinâmica da vida ela é impressionante, desde o Éden até hoje, a realidade das sociedades, dos casamentos, das relações humanas é a mesma, porque nós somos os mesmos. O que acontece é que o diabo enfiou na cabeça da humanidade aquela desgraça da evolução, então a gente tende a olhar as pessoas lá atrás como pessoas menos evoluídas, pessoas menos brilhantes, pessoas quase que semi-primatas, então nós agora no ápice do máximo da evolução, e a gente olha para fora, a gente acha isso incompatível, né? Não! Adão era brilhante, Adão foi criado perfeito, Adão participou da criação junto com Deus, e havia toda a revelação e sabedoria naquele tempo. Noé construiu um barco daquele tamanho, uma arca com a tecnologia que hoje é imitada nas proporções, e por aí vai. Então não pense que aquela sociedade anterior, eles eram menos do que você e eu, não, eles tinham a capacidade de revelação, podiam não ter tecnologia como temos hoje. E eu não sei exatamente se tecnologia é bênção ou não é, às vezes é muita bênção, às vezes é uma desgraça e tem gente sucumbindo à tecnologia, não é isso? Então, só porque somos mais tecnológicos não quer dizer que sejamos mais evoluídos. Tem muita gente que interage com o conhecimento, mas não sabe nem como processar o conhecimento. Então, na verdade, muitos estão emburrecendo com a tecnologia, mas isso é um assunto para outro momento. Mas o que eu tenho falado aqui, compartilhado, é que Davi, ele era, antes dele saber que ele era.
Deus já tinha constituído, Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano, Deus tinha um chamado na vida de Davi, e o Senhor moveu. Então nós vimos semana passada, principalmente, muitas circunstâncias, antes que Davi soubesse o que estava acontecendo, Deus já estava agindo de acordo com o chamado que ele tinha para Davi, com o propósito que ele tinha preparado para ele, e da mesma maneira o Senhor tem algo para a sua vida, o Senhor tem um chamado para você. A salvação, entre aspas, muitas aspas, é só o começo. A obra de Jesus não é sermos salvos e acabou, mas a obra é sermos salvos para muitas coisas aqui, na nossa vida aqui, para sermos transformados, sermos úteis, sermos frutíferos, e naquele dia nos achegarmos diante do Senhor e temos algo para lhe apresentar. Agora, o mundo que a gente vive tem muitos desafios, tem muitos obstáculos, temos muitas oposições a enfrentar, e nós passamos a enfrentar essas oposições, esses inimigos espirituais, depois do momento em que temos a revelação de Cristo. Porque antes nós éramos amigos do mundo e estava tudo bem, mas agora nós somos inimigos do mundo, não do sistema, sim do sistema, não das pessoas do mundo, mas sim do sistema do mundo, que agora nós entendemos como o sistema do mundo é desenhado para nos afastar de Deus, é desenhado para levar as pessoas para longe do Pai, é desenhado para impedir que o Evangelho seja pregado, antes com mais sutileza, cada vez mais, agora com mais clareza, e ainda mais com mais clareza será. Então o sistema do mundo não é o sistema de Deus. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então nós temos que aprender e entender o nosso papel, o nosso lugar e o nosso chamado. Então nós vimos que, não só na semana passada, Davi, ele era conhecido de Deus do que ele tinha feito, como ele vivia, a sua família, a sua realidade com os seus irmãos, mas hoje eu quero trazer para vocês a compreensão de que havia já um grande adversário agindo contra o chamado de Davi, contra a vida de Davi, e entenda, há contra você e contra mim agindo hoje. O inimigo de nossas almas, ele nos quer paralisar. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Se nós não entendermos a forma que o inimigo age e a vitória que nós temos em Jesus Cristo, nós corremos o risco de ficar paralisados, nos lamentando e chorando, adeus, adeus. Não, ele nunca disse que não haveria luta, nunca nos prometeu que não haveria problema, pelo contrário, ele nos promete vitória nas lutas, livramentos nas fornalhas muitas vezes, e não das fornalhas. O Senhor, ele quer trabalhar em você e em mim, para que nós sejamos poderosos, valorosos, em fé, cheios de fé e de ousadia nele, e para ele seja a glória. Amém? Então Davi, Deus conhece todas as coisas e tem planos para nós antes mesmo que nós venhamos a saber o que está acontecendo. Deus conhecia as obras das trevas. 1 Samuel, fica aí em 1 Samuel comigo, 17, de 1 a 12, nós vamos ler alguns textos em 1 Samuel 17, mas aqui o que nós vemos é uma continuação daquele aspecto do domingo passado, quando o Davi foi encaminhado pelo seu pai para ir lá cuidar dos irmãos. Lembra? Uma tarefa simples, uma tarefa menor. Davi tinha sido ungido rei perante os seus irmãos, lembram disso? Samuel ungiu Davi como rei, Davi era o rei, só que o Saul estava no trono e Davi não reinava. Aliás, não só não reinava, como o pai dele ainda queria que ele fosse o entregador de sanduíche, lembra disso? Mas veja lá, capítulo 17, versículo 1, os filisteus juntaram as suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 m de altura, ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze e pesava 60 quilos nas pernas, usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha?
Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer, vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe o mais velho, Abinadab o segundo e Samá o terceiro. Então veja, esta figura é exatamente a figura que o maligno usa contra você e contra mim, que estamos em Cristo hoje. E é interessante a figura do vale, né? O Senhor ainda nos espera no vale de Jezreel, o vale de Josafá, o vale de decisão. Há uma batalha em que os inimigos se veem numa dimensão quase que de frente, mas há um lugar de combate. E o lugar de combate com o maligno tem que ser para baixo se nós aceitarmos a proposta do maligno. Porque o Senhor nos chama para os lugares altos. O maligno nos chama para descer. E o que é interessante nesta questão, nesta proposta, aliás, cadê o Calel? Calel, fica de pé, por favor. Quanto você mede mesmo, Calel? 2,5 você mede. Então levanta a tua mão bem alto assim. Eu acho que talvez com mais 2,80. Então com mais 10 centímetros do Calel, com o braço levantado, era a altura do Golias, só para você entender. Mas não era assim daí fininho como o braço dele. Era gigante de lado, gigante de largo. Ele carregava uma lança que só a ponta da lança pesava 7 quilos. Fora o peso da armadura. Era um cara de uma força descomunal, de um tamanho assustador, sem contar que ele estava completamente tomado pelos demônios dos filisteus, porque nós vamos ver depois que ele invocava os seus deuses contra Davi. E eu quero que você entenda então que a imagem, a figura de Golias era algo que era para aterrorizar as pessoas. Mas a proposta que o Golias faz, ela é ridícula. O Golias, ele era, com certeza, um resultado daquelas mutações genéticas, quando os anjos caídos misturaram de alguma maneira com os seres humanos lá, e foi o motivo pelo qual Deus destruiu toda aquela geração antes do dilúvio. Você pode ler isso em Gênesis 6, mas isso aconteceu antes e aconteceu depois. Tem o Golias, tem 3 outros irmãos de Golias, tem ali também Og, rei de Bazã, que dormia numa cama de ferro gigante de 4 metros. Então esses gigantes, essas pessoas, elas tinham um papel aterrorizador, sempre envolvidos com povos inimigos de Deus, sempre envolvidos com cultos a divindades, com cultos a demônios. Então o papel era muito, muito espiritual, de intimidação. E a proposta, ela era intimidadora, mas ela era falsa, porque qual é a lógica? Se tem um grande exército de um lado, um grande exército do outro, se os 2 exércitos descessem juntos, provavelmente Golias, por ter talvez menor mobilidade, ia morrer na batalha, e os exércitos de Israel poderiam vencer os exércitos filisteus numa batalha. Então seria uma batalha em que um gigante não faria tanta diferença assim. Mas quando ele vem e fala: manda um para lutar comigo, ele criou uma regra que foi uma regra dele. E na confusão do medo, o povo de Israel aceitou aquela regra como uma regra absoluta. Então não tinha ninguém para enfrentar o gigante. Mas quem disse que aquela regra tinha que ser aceita? E normalmente Satanás coloca medo nas nossas vidas com temas ou com situações que na verdade não estão de acordo com a lei vigente. E a lei vigente é a lei da palavra de Deus. Quando nós saímos do nosso campo de batalha, da nossa forma em que o Senhor nos chama a batalhar, para batalhar na proposta que o diabo nos faz, pelo medo que ele coloca contra nós, seremos derrotados, ficaremos aterrorizados, vamos parar de dormir direito, vamos ter taquicardia à noite, vamos ter confusão, vamos ter opressão, e vamos perder a revelação de quem Deus diz que nós somos. E é exatamente isso que aconteceu nesse momento com o povo de Israel. Não era necessário mandar alguém para lutar com um cara desse tamanho, um guerreiro desse tamanho, porque era impossível haver uma luta justa. Concordam comigo? A confusão vem, então, pela proposta do maligno. Deus pôs, então, Davi diante da grande oportunidade. Então, como nós falamos a semana passada, estar disponível para aceitar tarefas menores levou Davi ao campo de batalha e para a vitória mais importante da sua vida. Se o Davi falasse para o pai dele: pai,
Você não está entendendo nada, cara. Eu fui ungido rei. Você não estava aqui? Você faltou naquele dia? Você estava aqui, estava o Samuel, estava todo mundo, meus irmãos aqui. O óleo na minha cabeça, até está sujo o tapete da sala ainda. Eu fui ungido rei, pai. Pai, eu fui ungido rei. Manda outro levar o sanduíche lá para os meus irmãos. Ainda mais aqueles caras que me tratam mal, eles me humilham. O senhor não sabe, mas eles me tratam mal aqui, quando o senhor não está vendo. Não é? Vou eu lá me prestar esse papel. Eu sou rei, cara. Eu sou rei. E Davi fez isso? Não, o que ele fez? Pegou o sanduíche e levou. E Davi levou os sanduíches. E aí o que aconteceu? Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Se todos eles, em vez de correrem cheios de medo, tivessem corrido todos contra Golias, não sobrava nada. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar a Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Então veja que coisa. O Davi não saiu fugido com eles. O Davi falou: pera um pouquinho. Está tudo errado esse cara aí. E tem um prêmio assim do rei para quem matar ele. O Davi, ele não ficou com medo. A visão aterrorizadora do Golias não intimidou Davi. Pelo contrário, ele já achou que era legal o negócio, porque a isenção de impostos, você vê que não mudou nada, né? Desde aquela época, poder ser isento de impostos era tremenda bênção, né? A filha do rei também, às vezes, podia ser uma bênção, nem tanto, mas a desse rei era uma bênção, né? Ele olhou, legal o negócio. Ele, em nenhum momento, ele titubeou. Em nenhum momento, ele cogitou fugir que nem os caras. Agora, a diferença é que quando Davi viu aquele cara, quando Davi ouviu o que ele estava falando, ele ouviu de uma maneira completamente diferente do que todos ouviram. Veja que todos estavam falando que o Golias tinha afrontado a honra de Israel. Mas olha o que o Davi falou no final. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Aleluia. O Davi, ele já olhou aquela situação em uma perspectiva completamente diferente. Ele não estava vendo a batalha no mundo natural. Ele não estava vendo um conflito entre duas nações. Ele estava vendo que tinha uma pessoa representando um exército que estava afrontando o Deus a quem ele servia, o Deus que ele conhecia, e a afronta a Deus é que realmente confrontou e mexeu com Davi. A questão da guerra não era tão importante, mas mexeu com Deus, aí a coisa fica séria. Quantas vezes, não vocês, eu fui exortado aqui na vigília, que eu falo isso como se não fosse algo real aqui nosso. Então eu quero dizer o seguinte: eu não estou dizendo que você é. Se você é, problema seu. Mas eu quero dizer assim, tem crentes que as pessoas começam a contar a piada de Jesus, e o crente, ele põe um sorriso amarelo, nem para dizer que ele está rindo, porque ele não pode estar rindo, para dizer para Deus que ele está com a cara meio fechada, com a boca meio fechada. Quando nós devemos levantar e falar: olha, você pode falar de quem você quiser, piada de Jesus na minha frente, não. Você vai fazer piada de quem você quiser, mas eu não admito isso. Se você vai continuar esse assunto, eu vou embora. Amém. Nós temos que tomar uma posição quando afrontam o Deus a quem servimos, quando afronta a Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Eu não posso admitir que alguém fique falando e que eu acho que está tudo bem. Tem crente que às vezes compartilha umas piadas de Jesus que dá vontade de pregar para o sujeito que, pera um pouco, você está entendendo quem é o Deus que você serve? O Davi não foi nem uma piada. O Davi se sentiu afrontado porque, desafiando o exército de Deus, ele entendeu que ali tinha um movimento espiritual em curso e ele já subiu no lugar de autoridade e falou: com o meu Deus vivo, não. Pode ser o tamanho que for esse cara, Deus é maior. Aleluia. E o Davi mudou o foco da conversa. E eu quero que você e eu possamos entender que em muitas das conversas nós precisamos mudar o foco. Muitas coisas que acontecem no mundo natural são confusões, e nós precisamos sempre olhar para o nosso lado, para quem nós cremos e em quem nós confiamos. Muito crente fica apavorado igual quando tem uma suposta epidemia em curso.
e pensa igual, com as armas iguais, e de cara vai correr para fazer alguma coisa natural, e pouco se levanta e fala, olha, se tem uma epidemia, eu antes vou buscar saúde em Deus que me protege, o sangue de Jesus que me cobre, as doenças do Egito não alcançam o povo do Senhor, e eu vou orar por Jesus que levou na cruz dores, enfermidades, doenças, maldições, e a minha primeira preocupação é, eu vou para Deus. Medo de assalto, insegurança. Tem crente que tem a carteira do ladrão, então entrega para o ladrão. Nós temos que crer que é Deus quem nos guarda. Se eu estou debaixo do Senhor, antes de qualquer coisa, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então nós temos que pôr em prática, temos que sair para o espiritual, de qual é a nossa posição, quem é o Deus a quem servimos, qual é a nossa lógica na guerra do mundo natural. Cada um vai viver de acordo como crê. O segundo e o terceiro passo desses exemplos que eu estou dando, mas esses exemplos que eu estou dando tem que ser o fundamento, a perspectiva de visão, e não ser algo que não faz nem parte do pensamento de um cristão que diz que crê que serve um Deus todo-poderoso. Esse é o começo é eu vou para o espiritual, aí depois cada um vai para as suas práticas naturais segundo a sua medida de fé. Mas o Davi, ele não estava nem um pouco preocupado com aquele exército, não estava nem um pouco preocupado com aquele gigante. Afrontou Deus vivo, acabou o assunto, eu me posiciono, não quero saber. E mais, Deus prepara nas lutas que já vivemos para as vitórias maiores que mudarão a nossa vida. Eu tenho certeza que se tem um crente aqui que tem 1 ano e meio de convertido, já enfrentou uma luta feroz e já teve alguma experiência de vitória em oração. Quantos já tiveram? Glória a Deus. Faz parte. Agora, muitas vezes a gente pensa que essa vitória, ela foi resolutiva para aquela situação. E talvez tenha sido resolutiva para aquela situação, mas eu quero dizer que aquela vitória, ela te capacitou para uma maior. E aquela maior, ela te capacitou para uma outra maior. Aí você que tem então 5 anos de convertido, 10 anos de convertido, você já começou a comer um pouco mais de feijão com arroz, não é verdade? Quantos aqui são convertidos há mais de 10 anos? Vai ter pouca gente, até mais do que eu pensei. Então, vocês já passaram, quem já passou mais de 5 lutas assim, terríveis e que você já viu vitória? Glória a Deus, louvado seja. A gente levantando 2 mãos até, não é verdade? Agora, imagina se você, essa última que você viveu, se você tivesse enfrentado o teu primeiro ano de convertido. Não sobrava nada, né? Virava picadinho gospel, né? Não sobrava. Mas porque você venceu aquela, e porque você venceu a outra e perseverou, porque tem gente que venceu a primeira, venceu a segunda, quando veio a terceira, falou, não, esse negócio não, falaram para mim que ser crente era parar de sofrer, que eu não ia mais ter problema, que eu estava debaixo de um guarda-chuva cósmico do Senhor, que nada ia me atingir, eu dei o dízimo, dei oferta, tudo certo, então não pode vir nada em mim. Então esse evangelho mentiroso leva pessoas a desistir na segunda ou na terceira. E muitos, na verdade, enfrentaram pequenas adversidades da vida e não grandes batalhas espirituais como aquelas que nós enfrentamos quando queremos fazer a diferença. Eu já vi muito crente que não é incapaz de falar de Jesus para quem quer que seja, é incapaz de ser fiel em reunir, nunca leu a Bíblia inteira, mal vem no culto de domingo, aí fala, pastor, Satanás se levantou contra mim. Fala, desculpa, Satanás tem muito mais do que fazer do que se preocupar com você. Tem pessoas mais importantes para ele se preocupar, porque você não faz diferença nenhuma. Então tem gente que não faz diferença nenhuma e acha que Satanás se levantou porque alguma adversidade veio na vida. E tem gente que, se Deus permite que venha alguma adversidade na vida, vai embora. E aí eu pergunto, vai para onde? Como é que Pedro falou quando Jesus falou, vocês querem ir embora também? Ele falou, Senhor, para onde vamos? Só tu tens as palavras da vida eterna, nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, para quem nós iremos se nós não estivermos no Senhor? Qual é a nossa alternativa de busca se o Senhor não nos guardar, se o Senhor não nos fortalecer, se o Senhor não nos der a vitória? Mas essas oportunidades, elas nos levam a lugares maiores, e assim foi com Davi. Veja lá comigo, nós lemos esse texto semana passada, vamos ler de novo, para trazer de volta a nossa memória. 17:34. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta de ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes, livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo.
teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. E diante disso, Saul disse a Davi, vai, que o Senhor esteja contigo, porque eu não vou, porque eu estou aqui borrado de medo. Entenda uma coisa, Davi estava preocupado com as ovelhas do pai. Eu quero que você entenda uma coisa, preocupação com ovelha não é exclusividade de pastor. Se você achar que é só pastor que tem que se preocupar com as ovelhas, você não entendeu nada do teu chamado. Pedro nos diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Você é sacerdote do Senhor à medida que você está em Cristo, e a responsabilidade de cuidar de ovelhas é tanto sua quanto minha, porque Deus vai cobrar aquelas que estão perto de você, aquelas que eu talvez não conheça, aquelas que não vão ouvir a minha voz, vão ouvir a voz de Jesus através da sua voz. É você que tem que cuidar delas e não eu. E se o diabo se levantar contra elas, é você que tem que levantar para orar e para repreender e para abençoar e para trazer uma palavra de fé e de esperança, e não eu. Todos temos esse chamado. E à medida que você entende isso e tem esse tipo de zelo, você realmente é um pastor segundo o coração de Deus, que se levanta contra os inimigos, porque tem pastor que é mercenário. A Bíblia diz que é o seguinte, pagou o dízimo? Não, então não vou orar por você. Que tragédia que nós vivemos nesse tempo. O Davi, ele se levantou e venceu o leão, e venceu o urso, e ele colocou Golias no mesmo pé de igualdade, porque ele sabia que era impossível para ele ter vencido o leão e ter vencido o urso. Ele entendeu que aquilo foi uma obra de Deus na vida dele, e da mesma maneira que Deus foi comigo com o leão e com o urso, Deus é comigo com Golias e com João, e com quem quer que seja, porque a questão é que Deus é invencível, e eu não tenho a menor condição de entrar numa batalha dessas sem Deus. E muito crente entra em batalha espiritual sem estar com Deus, e aí toma retaliação, e a vida é detonada, e vai culpar o Evangelho. Nós não podemos entrar em brigas que não são nossas sem o Senhor da batalha. Não há como entrar em luta espiritual sem o Senhor estar conosco e sem entender quem nós somos, quais são as nossas armas, como é a nossa santidade, qual é o nosso chamado, qual é a unção que está na nossa vida. E isso nós temos que aprender, porque as lutas vão acontecer, quer você queira ou não queira se preocupar com elas. E muitas vezes, quanto mais maduros ficamos, nós começamos às vezes a baixar a guarda. E nós muitas vezes corremos sérios riscos. Nós mudamos uma casa uma vez, alguns de vocês já ouviram, outros não, mas eu quero compartilhar isso agora até para ficar gravado, porque foi uma experiência terrível de derrota que eu passei, por ignorância de coisa que eu já sabia e que eu ensinava. Nós mudamos de casa, e aí tinha lá 2 móveis do proprietário que iam ser levados embora. E aqueles móveis eu não podia mexer neles, porque eram móveis do proprietário. Um deles até quer ficar legal na sala, mas não era meu, eu tinha que mandar embora. E o móvel tinha uma gaveta. E na gaveta, quando eu estava levando assim, a gaveta abriu, dentro da gaveta tinha um negócio muito esquisito, que era um trabalho. Tinha lá uma coisa toda amarrada, e era claramente uma coisa espiritual que estava lá. Aí a minha mulher sábia falou, Haroldo, você vai mexer com isso? Eu falei, não, está tudo bem, está aqui na minha casa, em nome de Jesus. E eu joguei fora aquele negócio. Eu podia mexer naquilo? Não. Deus é poderoso para me dar vitória contra qualquer coisa que seja? Se o dono daquele troço pedisse para eu orar por aquilo, eu podia orar? Sim. Mas era dele, não era meu. Eu não tinha autoridade para entrar na guerra ou para contra algo para o qual não fui constituído com legalidade para mover. O que aconteceu? Fui instalar uma cortina na sala. E eu subi numa banqueta e estou com a furadeira na mão. E quando eu estou fazendo o movimento com a furadeira, deu uma fadiga na broca, a broca virou assim, eu caí na parede, a furadeira virou contra mim e a furadeira passou na minha face, no meu rosto, ligada, quente. Espirrou sangue e pele assim na parede. Eu caí no chão. Aí eu falei, Fúvia vai ter que me levar para o hospital dos defeitos da face. Eu não sei o que sobrou da minha cara. E na hora que eu caí, imediatamente o Espírito Santo falou, você não podia ter mexido com aquilo. Eu falei, é verdade, eu pequei. Mas eu creio que o Senhor é poderoso para, nesse momento, curar o meu rosto e não sobrar uma sequela, porque eu aprendi a minha lição e o diabo não vai encontrar vantagem contra isso na minha vida. Naquela noite, a gente
A Chiara lembra, estava lá. Algumas pessoas viram que eu cheguei com a cara, a Leila lembra. Eu cheguei assim, parecia que saí da guerra. Eu enfiei a broca ligada na boca aqui, eu tenho um negocinho aqui que ficou. Agora, vocês que me conhecem, parece que eu passei perto do meu rosto com uma furadeira ligada, com uma broca ligada, quente. Parece que tem alguma coisa? Não tem. Porque naquela noite Deus me visitou com uma cura impossível. Nós tínhamos lá água, soro fisiológico da lente dela. E eu joguei o soro da lente, e falei, o Senhor vai me curar disso. Ela creu, nós oramos, Senhor, vai sumir tudo, não vai ficar nada, vai sumir tudo, não vai ficar nada. E nós declaramos que isso era assim. E o que aconteceu foi que o Senhor fez o que vocês estão vendo, uma plástica do céu. Não sobrou nada. Nada. Por quê? Porque foi espiritual, não foi natural. E as questões espirituais, elas têm que ser todas recolhidas e levadas embora quando há arrependimento, revelação, quando há misericórdia de Deus. É por isso que não podemos entrar em brigas que não são as nossas, mas podemos e devemos entrar em todas que são as nossas, porque quando nós entramos debaixo do poder e da unção do Senhor Jesus, somos invencíveis. Não há inimigo para Deus, mas nós temos que estar alinhados com a palavra. O Davi falou isso. O Senhor é comigo. O Senhor é comigo. E aí o que aconteceu? Davi trocou o sistema natural pelo sistema de Deus. Como eu quero fazer tem uma segunda parte da ministração, eu não vou ler o texto, porque esse texto é muito simples. É o momento em que Saul traz a armadura dele para Davi. E o Saul trouxe o melhor que ele tinha, o melhor armamento, a melhor estrutura de guerra. E o Davi não conseguia nem andar com aquela armadura. Por quê? Porque aquela armadura é uma armadura do mundo natural. Se você tentar usar uma armadura do mundo natural para enfrentar uma luta com o Senhor, quer dizer, contra os inimigos do Senhor, você não vai conseguir andar, você não vai conseguir guerrear. O Davi foi com a armadura espiritual dele. 5 pedras e uma funda. Porque era exatamente assim que Deus lhe tinha dado as vitórias sempre. Não é porque você mudou de nível, não é porque você cresceu, não é porque você agora experimentou algumas vitórias com o Senhor que você vai mudar quais são as suas estratégias de guerra. Continua sendo oração e palavra de Deus e unção do Espírito Santo sobre a tua cabeça e acabou. Não saia do que é recurso espiritual, não entre nessa época de confusão de amuleto gospel ungido e de instrumento gospel de milagre, de não sei o quê. Isso não existe. Chamaria o Padre Quevedo, isso não existe. O Senhor tem as armas para você. E as armas da nossa guerra, elas são espirituais, poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Nós não precisamos de coisas. As coisas, elas, ponto de contato de fé. O ponto de contato de fé é o Espírito Santo de Deus. Não tem outro. Não tem amuleto gospel que possa fazer o que Deus nos chama a fazer. A Bíblia não tem essas coisas. Não é porque alguma coisa funcionou para alguém no passado, lá no Velho Testamento, que essa mesma coisa funciona hoje. E se funcionasse mesmo, era para dar de graça e não para vender. Nós precisamos entender as coisas. É uma época que a igreja tem que entender o que realmente nós cremos e quem nós somos. E o que aconteceu? Aí sim, 17, 45 a 47. Pode ver comigo antes o 44. O Golias falou para ele o seguinte, quando Golias viu ele com a funda e com as pedras aqui embaixo, aqui no rodapé, disse Golias a Davi, verso 43, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, venha aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Em muitos lugares na Bíblia, aves do céu e animais do campo estão se referindo a figuras espirituais de demônios. O que o Golias, perdão? E as bestas do campo, aí está bestas do campo. Então aqui o Golias estava falando o seguinte, olha, o mundo espiritual das trevas está comigo aqui, e é o seguinte, você vai virar churrasquinho nesse lugar, não vai sobrar nada.
Agora, eu entendo também que, de uma certa forma, o Golias ele fez isso porque provavelmente começou uma turbulência no mundo espiritual, porque Davi, desde o começo, disse que ia contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. E, normalmente, quando a gente está caminhando para a vitória e que o inferno começa a ficar um pouco atrapalhado e atribulado, o inferno tenta aumentar a temperatura da ameaça para falar, eu vou te matar, você vai quebrar, não vai sobrar nada de você, você vai ficar em vergonha, em opróbrio, olha, para com isso, porque você não vai sobrar, você pensa, quem está com você está sozinho, olha tudo que está contra você, e muitos crentes desistem de manter uma posição nesse horário, porque dependendo da luta, a batalha fica mais intensa na ameaça que é trazida. E esse é o horário em que, se você e eu somos de Deus, sabemos em quem temos crido, é o horário que nós temos que perseverar na posição, porque tem até aquela sabedoria popular gospel que diz que o diabo é o trombeteiro da bênção, não é isso? Quando começa um movimento das trevas, é porque ele está falando, porque senão eu vou perder. E se nós mantivermos a nossa posição, a vitória é do Senhor. A vitória é do Senhor. Ele tem compromisso, ele vela pelo seu próprio nome, pela sua palavra. Agora, o que Davi fez? Cheguei então, é isso aí, chegou da visão? Não. 45, Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e a toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi já começa a dar glória a Deus pela vitória. Davi não virou o cara do testemunho para contar, eu fiz, eu aconteci, aconteceu, eu sou o cara, vem aqui que eu vou orar por você. Não, Deus vai fazer. A vitória é do Senhor. É o Senhor que vai nessa batalha, e a honra e a glória são dele. E o que acontece é que na sequência, Deus deu vitória a Davi. Eu vou ver como é que eu vou fazer a conexão desse ponto para o outro ponto. E eu vou da seguinte maneira. Imagina um cara daquele tamanho. Pesado. Armadura pesada. O Davi, pela mão de Deus, da sua funda ele lança uma pedra. E a pedra bate na testa do cara. O que tinha que acontecer com Golias? E o que aconteceu com Golias? Ele caiu para frente. Davi foi lá e cortou a cabeça dele. E o povo de Israel se levantou, porque viu a vitória. E todo o povo se levantou como um só. E perseguiram o exército dos filisteus. E mataram praticamente todos. Mataram praticamente todos. Davi caiu para Golias caiu para frente. Davi cortou a cabeça. E o exército cortou, como que por figura, as mãos de guerra do exército filisteu. Você está entendendo isso? Então eu quero avançar para um ponto que eu quero compartilhar agora com pessoas um pouco mais maduras na fé. Essa é uma palavra geral. É difícil, porque aqui eu tenho gente que está começando, eu tenho gente que tem mais tempo, e eu orei a Deus, eu preciso trabalhar em 2 níveis. Eu quero trazer para você algo um pouco mais profundo e um pouco mais além. Dagon caiu de rosto em terra, com a cabeça e as mãos cortadas, pela glória da presença do Senhor e de sua arca. Eu creio que Dagon estava nas imprecações de Golias, pois o gigante caiu de rosto em terra, atingido pela pedra na testa. Davi cortou a sua cabeça e o povo matou o exército, suas mãos, e essa vitória inspirou o povo e o habilitou a lugares mais altos, realizando no natural um fato espiritual. Você pensa que depois que Davi matou Golias, ele foi para o palácio reinar? Não!
Muitos anos se passaram até que Davi fosse estabelecido como rei e confirmado em seu reinado, e quando ele trouxe a arca e quis edificar a casa do Senhor, foi ali que ele obteve vitória definitiva sobre os filisteus, que ficaram muito enfraquecidos e não atacaram mais. Nos dias de Saul eles ainda atacaram. 2 Samuel 8:1, manifestando definitivamente no natural o que já havia sido estabelecido no espiritual. Exatamente como nós lemos em Números 14:9, quando apenas Josué e Caleb viram algo espiritual dentre os 12 espias. Eles olharam para a terra e falaram: caiu-lhes a proteção. Vamos entrar, vamos, o Senhor nos deu a vitória, vamos comer eles como pão. E somente eles entraram no melhor de Deus junto com a próxima geração. E essa liberação para Josué e Caleb foi cumprida somente 40 anos depois. O mundo espiritual nos oferece vitórias que Deus já conquistou e que nós muitas vezes sabemos, outras não sabemos, mas eu digo para você que aquelas que você precisa saber para a tua vida, você tem a informação, porque Deus vai usar na tua vida. Veja, Dagon foi derrotado por Deus no templo de Dagon. Ele caiu 2 vezes, a primeira vez ele só caiu, os caras levantaram de novo. A estátua é muito poderosa, ele caiu, fica lá sozinho, tem que levantar de novo. Tudo bem, caiu a estátua do poderoso Deus Dagon, só porque a arca do Senhor estava lá. E se Deus estivesse mesmo lá, não sobrava o Dagon, o templo, os filisteus, Deus deu só um peteleco lá na história, não é isso? Ele caiu e depois, cabeça e braços cortados, era uma vitória espiritual estabelecida, Dagon estava derrotado ali. E os filisteus continuaram agindo e fortalecendo aquele Deus, mas quando eles se levantaram contra alguém que entendeu a dimensão do Deus de Israel, ali Davi materializou a sua vitória contra o homem forte dos filisteus, que é o que Golias representa. E quando Golias caiu daquela maneira, e cortou a cabeça, e cortou os seus braços profeticamente, ali o que já tinha acontecido no natural, no espiritual, foi estabelecido no natural. Mas depois de anos, isso teve efeito na vida de Davi e na vida do povo no sentido amplo. Por que isso é importante? Muitos de vocês, como eu, já vimos muitas coisas que aconteceram na história da igreja. Muitas vitórias que já foram feitas, muitos movimentos proféticos, muitas coisas importantes que já aconteceram, que homens e mulheres sérios da parte de Deus já declararam, profetizaram, e aparentemente algumas coisas não aconteceram ainda, o que não muda o fato de que muitas coisas tenham acontecido. Qual é o exemplo que eu posso te dar? Jesus Cristo na cruz do Calvário venceu completamente as trevas, venceu a Satanás, venceu o pecado, está tudo consumado, está tudo derrotado, ele venceu definitivamente. Mas nós já experimentamos isso plenamente hoje? Não. Por que não? Porque nós nem estamos correndo no tempo. Em breve vai chegar um dia quando Deus definitivamente vai julgar Satanás, vai julgar os demônios, vai julgar o anticristo, vai julgar as obras, vai julgar o pecado, vai desfazer as obras do pecado que estão feitas, e nós seremos então estabelecidos definitivamente no lugar para o qual Ele nos comprou. Mas hoje ainda não. O fato de que não aconteceu ainda não deve nos desencorajar, nos desestimular, porque quando nós nos levantamos e dizemos que nós vamos em nome de Jesus, o Cristo que nos deu a vitória, quando nós vamos e manifestamos vitórias e verdades que o Senhor já nos revelou pela palavra na nossa vida, vão se cumprir na nossa vida e vamos experimentar vitórias tremendas, o que não significa que se nós não conseguirmos nessa vitória resolver todas as coisas, que nada aconteceu. Não será verdade? Caleb não era nem judeu. Sabia disso? Josué e Caleb eram espias líderes do povo. E foram em 12 espiar a terra. 10 viram a ameaça, os gigantes que estavam lá. O cacho de uva que tinha 2 pessoas carregadas, de tão grande que era. Fortaleza até o céu. Impossível de entrar. Se a gente for lá, eles vão nos massacrar. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar para o Egito. Vamos matar o Josué, vamos apedrejar o Moisés e vamos voltar para o Egito. E muitos crentes, porque não entendem as vitórias que já foram compradas e dadas, em especial a definitiva de Jesus na cruz do Calvário, quando perdem uma batalha, ou quando acham que não é possível vencer uma batalha muito grande, querem voltar para trás.
e querem abraçar o mundo, e querem voltar sem quem eram, e querem voltar para a estrutura de segurança do lugar conhecido. Lá eu era um presidiário no Egito, mas eu tinha sopa de cebola, eu tinha lá o lugar que eu tinha minha roupa de presidiário, tinha o chefe lá que batia em mim, mandava eu fazer, eu sabia quem eu era mais cômodo viver daquela forma do que eu não saber exatamente quem eu sou, nem saber exatamente para onde eu estou indo, porque eu preciso de oração, eu preciso buscar no Espírito Santo, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que ouvir meus conselheiros, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que congregar com os irmãos, eu tenho que adorar a Deus. Isso dá muito trabalho. Você acha possível um crente pensar isso? É o fim do mundo. Isso é a apostasia que está entrando na igreja. E os crentes vão perder, muitos, o poder da vitória que foi dada e foi construída. O poder das experiências de vitórias e de batalhas que já foram vencidas. Um processo que está sendo estabelecido e que vai ter o seu ápice já já, quando formos retirados daqui para estar com o Senhor para sempre. E muita gente vai perder aquele dia, porque está quase que preferindo voltar para o Egito e voltar para trás e desistir pela pressão e pela opressão que Satanás muitas vezes coloca nas vidas. Nós não somos os que retrocedem, em nome de Jesus. Nós somos os que avançamos para a vitória pelo poder que há no nome de Jesus. O Evangelho tem como ênfase a palavra da perseverança. Nunca Deus nos enganou. Quando você vai para as cartas de Jesus às 7 igrejas, ele diz: ao que vencer, darei. O que vencer será. Ao que vencer, farei. Deus não tem compromisso com o crente que joga para o empate. Barão de Coubertin não é crente. O importante não é competir, o importante é vencer. Porque a vitória que o Senhor nos chama não é contra os outros, é contra nós mesmos. É contra a nossa carne, é contra o pecado, é contra a nossa incredulidade. A nossa luta é contra nós mesmos e nós temos que perseverar até o fim, até aquele dia. E nós não temos escolha que não seja sermos mais que vencedores em Jesus Cristo. Não há outra escolha. Qualquer escolha outra é desistência, é fracasso espiritual. Deus não nos chama para isso, em nome de Jesus. Precisamos firmar o que cremos, precisamos fortalecer os nossos passos, precisamos lembrar o que foi pago e precisamos aprender com nossas vitórias do passado. Eu tenho certeza que você já experimentou grandes coisas com o Senhor. Tenho certeza. E digo que todas essas ainda não dá para comparar com aquilo que Ele ainda tem para fazer através de você, porque o tempo se aproxima, porque a temperatura vai subir, as coisas ao nosso redor estão mudando, e ser crente nos últimos dias não será algo fácil e nem simples. Muitas igrejas lotadas de gente vão estar vazias a um mero sopro de perseguição e de ameaça. O que estava acontecendo na Bolívia, tinha muita gente apavorado com aquilo que já ia chegar no Brasil. Como o Evo Morales voltou para trás um pouquinho, tem um monte de crente dando só glória a Deus e tudo bem. Aquilo lá é mero aquecimento. Deus está começando a falar: olha, presta atenção que as coisas vão mudar, já já, já já. E se mudar, como é que vai ser a sua posição, como é que vai ser a minha posição? Nós precisamos saber quem somos, em quem temos crido, e precisamos enfrentar as batalhas que nós temos agora, para que Ele possa nos levar para maiores, para que a glória seja dEle, para que naquele dia não cheguemos diante dEle com mãos vazias, pelo contrário, possamos ter coroas para depositar aos seus pés e falar: Senhor, não são minhas, são tuas, em nome de Jesus.